Bem, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa manhã de sábado, mais uma aula, mais um curso aí sobre avaliação física e funcional para idosos. Me chamo Thiago Renê, vou estar com vocês aqui falando um pouco sobre a minha expertise, né, dentro desse campo da avaliação e o que é que a gente pode estar extraindo de bom para que a gente possa entender como é que na prática profissional a gente consegue aplicar esses testes, né, para a gente conhecer melhor o nosso idoso e, consequentemente, prescrever de forma mais assertiva a nossa prescrição do treinamento, que é o nosso objeto, né, de trabalho especificamente. Então, a nossa temática hoje vai ser avaliação física e funcional para idosos, baseada em evidências. Né? Para quem não me conhece, eu sempre prezo, né, pela premissa de que todas as informações que a gente está passando, ou todas as informações que a gente está aplicando na prática, elas devem ser baseadas em evidência científica. Então, tudo que vocês vão ver aqui, vocês vão ter acesso a, ao material, né? E com certeza vocês vão entender o porquê da importância da nossa prática voltada na prescrição do treinamento, ok? Vamos lá. Primeira coisa que é importante vocês entenderem é que no decorrer do processo de envelhecimento, a gente tem fases da nossa vida, né, que vão estar relacionadas à capacidade funcional. Então, a gente pode entender dentro desse gráfico aqui como a manutenção da capacidade funcional ela acontece ao longo da nossa vida. Tá? Então, a gente tem aqui inicialmente a vida juvenil, né, que aí é caracterizada pelo crescimento e desenvolvimento. A gente tem aí a puberdade, fazendo com que eu tenha uma grande transformação corporal, de estirão de crescimento, de aumento de capacidades físicas, de desempenho, aumento de massa muscular, né? E isso é caracterizado lá pela produção de hormônios que o nosso corpo ele começa a produzir lá na entrada do indivíduo na puberdade, ok? Na vida adulta, a gente mantém o mais alto nível de função de acordo com a possibilidade também, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que na vida adulta assumem aí um comportamento sedentário muito alto, não praticam atividade física e não cuidam muito dos aspectos relacionados à saúde, mas tem indivíduos que na vida juvenil iniciam a prática do exercício físico, mantêm uma rotina de atleta e isso segue até a vida adulta também, tá? Não de atleta de alto rendimento, mas de atleta de você praticar atividade física regularmente, diariamente. Aqui nós temos o nosso limiar de incapacidade baixo, tá? E no decorrer do processo de transição da vida adulta para a velhice, a gente tem um grande declínio. Né? A gente pode perceber que na vida adulta, a partir dos 35 anos, a gente já tem declínios aí de massa muscular. De acordo com o nível de condicionamento físico da pessoa, você tem perda de capacidades físicas, motoras, e isso vai levando você para mais próximo desse limiar de incapacidade. Claro e evidente que no processo de envelhecimento isso está mais bem caracterizado, né? Vão ter pessoas que vão manter um nível de funcionalidade muito acima do que era esperado para a idade, e aí vai tudo depender do estilo de vida do indivíduo, mas vão ter indivíduos ali que vão ter um declínio muito significativo, passando ali dos limites de incapacidade. Então, ele pode chegar na velhice com uma autonomia funcional muito boa, mas, por outro lado, eu posso também chegar muito debilitado. Essa margem de alterações que nós temos no processo de envelhecimento vai ser a grande chave para você entender a prescrição do treinamento para idosos. Tá? É uma das grandes chaves. Por quê, professor? Veja bem, se eu tenho um idoso que sempre praticou atividade física e que está com um nível de autonomia funcional muito alto, muito bom, ele vai ter outras características de desempenho físico e motor. Ele vai ter outra complexidade de desempenho físico e motor. Comparado a um indivíduo que
nunca fez atividade física na sua vida adulta, e quando chega lá no processo de velhice, a 60 anos ou mais, ele tem uma debilidade, né, e uma capacidade funcional muito baixa. Você vê que a característica desse idoso e a complexidade do desempenho motor, físico e motor dele é totalmente diferente do cara que se manteve praticando atividade física a vida toda. Então, para você, profissional, pensar qual o nível de complexidade de exercício que eu tenho que passar para o meu idoso, qual é a carga de treinamento que eu tenho que colocar para ele, quais são os exercícios que eu vou colocar para o meu idoso. Com base nesses exercícios, quais são as capacidades físicas que eu quero estimular, que eu quero treinar, que eu quero preservar esse idoso, né? Porque com base nisso que a gente consegue prescrever um treino mais assertivo, e é com base nisso que a gente vai prescrever um treino de forma mais individualizada, tá bom? Então não é pensando aí qualquer uns exercícios que a gente vê na internet ou exercícios que a gente vê outras pessoas realizando que eu vou aplicar no meu idoso, né? Só porque é legal, porque é bonito, ou porque trabalha determinadas valências físicas. Se a gente não entender o grau de complexidade do exercício e aplicar isso para o nosso idoso, a gente vai estar correndo ali uma série de riscos, principalmente de uma prescrição para que ela não seja assertiva. Então, esse slide aqui, esse, essa imagem aqui, ela ilustra muito bem como o profissional de educação física ele deve entender esse processo todo de ciclos de vida e entender que existe uma variação de indivíduo para indivíduo no processo de envelhecimento. Isso vai caracterizar o desempenho físico e motor dele, né? A complexidade de exercício que ele consegue executar. E vai ter uma grande parcela dos idosos que vão estar nessa margem aqui, ó. Processo de reabilitação, do processo de tentar recuperar as capacidades físicas mínimas para ele se manter com autonomia funcional. Isso seja se levantar da cadeira, ir ao banheiro sozinho, fazer suas atividades de vida diária, né, suas atividades de higiene pessoal sozinho. Então, isso é muito grave, porém, existem muitos profissionais que não percebem essa janela de oportunidade de trabalho com idosos, né? E pensa que a prescrição do exercício ela é de forma generalizada, tá? Então, a gente deve entender isso para a gente entender que a prescrição do exercício ela deve ser individualizada e com a premissa de uma avaliação física e funcional específica para o idoso, ok? Qualquer comentário, viu, pessoal, que vocês gostar, que vocês quiserem fazer, por favor, coloquem aqui nos comentários, tá, no chat, porque vira e mexe eu venho aqui e vejo quais são as mensagens, se tem alguma dúvida, tá bom? Para que eu possa ajudar vocês. Tudo bem? Vamos lá. Então, dando continuidade, é importante que a gente entenda, né, como esse gráfico ele representa toda a, toda a nossa, toda a nossa forma de identificar a complexidade, tipo de exercício e principalmente a capacidade funcional do idoso. Eu trouxe hoje para vocês uma fórmula que eu gosto muito de utilizar. Ela me dá um parâmetro de antes e depois de um período de protocolo de treino, tá? Isso quer dizer que se você começar a treinar o idoso agora no início do ano, né? Na, na segunda avaliação que você fizer, você tem como estimar o ganho de massa muscular dele. Então, essa fórmula aqui é justamente para a gente identificar a massa muscular do idoso antes e depois de um protocolo de treinamento que você propor para ele, tá? Então, é muito bacana a gente entender que a gente consegue identificar isso e consegue contabilizar isso. Então, essa fórmula aqui, ó, eu tenho algumas variáveis que são variáveis, esqueci o nomezinho agora, mas são variáveis que são
comuns da fórmula, tá? É uma variável, esqueci o nomezinho agora, mas enfim, é uma variável que você não pode mudar, tá bom? No caso, esse 2,244. Ela é uma variável constante da fórmula, então você não pode mudar isso, tudo bem? Vezes o peso corporal em quilo, né, do teu cliente idoso, mais 7,8, que é outra variável que você não pode mudar da fórmula, vezes a estatura em metros, mais 6,6, vezes o sexo da pessoa, é uma variável constante da fórmula, que você não pode mudar, menos 0,098 vezes a idade, você vai colocar a idade do teu cliente, mais a raça, menos 3,3, tá? Então perceba que existem coisas que você vai acrescentar na fórmula, não é o caso do peso, da estatura, do sexo, da idade, da raça do teu cliente. Tem coisas que você não pode mudar, tá? Que é uma variável constante da fórmula. No caso, foram esses valores aqui que eu acabei de falar anteriormente. Existem alguns critérios para você colocar os valores do teu cliente na fórmula? Existem. Por exemplo, sexo. Se for uma mulher, você tem que colocar o número zero. Se for homem, a fórmula variável que você tem que colocar é o número um, ok? Em relação à raça do indivíduo, né? Indivíduos brancos, você vai colocar zero. Indivíduos negros, 1,4. Indivíduos asiáticos, 1,2, tá? E aí você consegue ter... E no final, o resultado deve ser dividido pela estatura do indivíduo. Então aqui a gente consegue identificar o grau de massa muscular do indivíduo, tá? Então aqui a gente fez um exemplo para vocês entenderem como isso é aplicado na prática. Então, tem uma pessoa, uma cliente idosa, 50 quilos, né? Ela pesa 50 quilos, ela pesa 50 quilos, tá? É, tem 1,52 de altura, altura em metros. Mulher, então a gente coloca o número zero aqui. 72 anos, da cor branca, então coloca zero aqui também, tá? A gente fez todo esse cálculo para no final a gente identificar o grau de massa muscular dela, tá bom? Então, é uma forma de você claramente avaliar a composição corporal, né, de massa muscular do teu aluno idoso, antes e depois de um protocolo de treinamento. Tudo bem? Então, é uma forma bastante fácil, prática de você colocar na prática de avaliação com o teu aluno idoso. Outro Outra forma que eu gosto muito de avaliar o idoso é através de um questionário, tá? Chamado Índice de CATS. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma forma também muito bacana de você avaliar o grau de funcionalidade do idoso, tá? Eu costumo associar esse índice de CATS com outra avaliação, que é um questionário de autoavaliação do idoso, tá? Onde a gente aplica isso com o idoso. E aí eu vou explicar detalhadamente o que é que eu utilizo mais, junto às informações dos dois, para a gente poder ter uma clareza maior do ponto de vista da prescrição do treinamento, ok? Então, esse questionário aqui, ele tem 6 domínios, tá? Domínio banho, domínio se vestir, domínio ir ao banheiro, transferências, que no caso está relacionado a mudanças de posição, continência, a função de urinar e evacuar, e alimentação. Por que esse questionário é bacana, pessoal? Ele é interessante por quê? Porque você começa a entender como é que está a funcionalidade do teu idoso nas atividade de vida diária muito básicas, né? Relacionadas ali ao cuidado mesmo com ele, tá? E aí muitas vezes esse idoso precisa de um cuidador e precisa ter alguém ali do lado para estar acompanhando ele. É importante avaliar isso? Sim. Por quê? Porque se depois de um protocolo de treinamento, depois de um ano você acompanhando o idoso, você percebeu que
Essas capacidades aqui, né, de autocuidado, elas foram melhoradas. Isso quer dizer que o teu protocolo de treinamento, o teu programa de treinamento lá com o teu idoso, ele está surtindo efeito num contexto de vida diária dele de autocuidado, entendeu? Então, você credibiliza ainda mais ali o teu serviço com a família, com o próprio idoso, né? Você se mostra importante, valoriza o teu trabalho para você continuar prescrevendo treino para aquela pessoa, bem? Então, isso é uma forma de você credibilizar o teu trabalho, tá bom? Então, aqui a gente pode aplicar. Além disso, esquecendo, além disso, dos 6 domínios que a gente tem um grau de funcionalidade, tá? Para cada domínio, eu consigo caracterizar 3 graus de funcionalidade nele. Então, tem um grau de independência funcional, que é aquele idoso que tem autonomia para realizar, né, os domínios de forma brilhante, né, independente. Eu tenho um grau de semidependência funcional, então ele está ali no meio termo, né, ele consegue fazer algumas coisas e outras não. E eu tenho um grau de dependência funcional característico, caracterizado ali no indivíduo. Ele precisa de alguém para poder fazer algumas determinadas atividades dentro desse contexto do índice de CATS. Tá? Então vamos lá, vamos caracterizar ele especificamente. Então no domínio banho, eu tenho um indivíduo com independência funcional, tá? Onde não recebe assistência, entra e sai da banheira ou do banho sozinho, se essa é usualmente utilizada para banho, tá? Então ele consegue realizar suas atividades de banho normal, sem ajuda de ninguém. Então é um indivíduo que tem ali independência funcional muito boa. Tá? Dentro desse mesmo domínio, a caracterização da funcionalidade de semidependência funcional. Ele recebe assistência no banho somente para algumas partes do corpo, como costas e pernas. Né? E eu vou ter também um grau de funcionalidade onde ele recebe assistência no banho em mais de uma parte do corpo. Então, ele precisa de um cuidado maior aqui dentro dessa condição do domínio tomar banho. Do domínio vestir, a gente segue o mesmo raciocínio, tá? Independência funcional, semidependência e dependência funcional, onde se vestir, ele consegue pegar as roupas e se vestir completamente sem assistência. No semidependência funcional, ele pega as roupas e se veste sem assistência, exceto para amarrar os sapatos ou alguma outra condição, né? E na terceira, o domínio de dependência funcional, ele recebe assistência para pegar as roupas, para se vestir, ou permanece parcial ou totalmente despido. Você tem que vestir ele. Então, perceba que para cada domínio a gente consegue ter um grau de funcionalidade. Tá? É bacana você avaliar isso? É, principalmente para você comparar o antes do teu protocolo de treino com depois do teu protocolo de treino. Ficou claro para vocês como vocês devem aplicar e falar sobre esse índice de CATS na prática de vocês, pessoal? Conseguiram entender a importância desse índice de CATS? Por que que ele deve ser aplicado com um aluno idoso? Comentem aí no chat, que é para a gente ter uma percepção de que vocês estão entendendo e que vocês estão acompanhando de forma clara e sucinta o que eu estou falando aqui. Então, eu gosto muito de aplicar esse índice de CATS porque ele me dá essa representatividade das atividades lá de autocuidado e de atividade de vida diária também com ele, ok? Então, vamos lá. Ainda bem que vocês responderam aqui. E aí, galerinha, vamos passar para o próximo slide, que também é uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é um modelo de ficha de autoavaliação da capacidade funcional do idoso, tá? É interessante que vocês entendam que são 12 perguntas, tá? E aí, basicamente, você pode classificar as respostas, né? Num grau de funcionalidade nível 1, 2 e 3, que é o indivíduo que consegue realizar, né, as atividades que você vai fazer a pergunta. O número 1 ele faz. Número 2, faço com alguma dificuldade ou com alguma ajuda. E o nível 3, não posso fazer. Tá? Então você vai
aplicando esse questionário com o teu idoso. Se ele não tiver autonomia para responder, é interessante que você tenha alguém da família acompanhando ele ao lado, para daí você começar a ter uma resposta com mais validade, né, com mais credibilidade, ok? Então, como é que a gente faz? Aqui eu tenho 12 perguntas e eu tenho 3 níveis de classificação, né? Um, dois e três. E aí a gente vai ali fazer as perguntas, tá? Tomar conta das suas necessidades pessoais, como vestir-se sozinho. Ele faz isso com clareza, número um. Se ele faz com alguma dificuldade ou alguma ajuda, nível 2. E se ele não consegue realizar, nível 3, ok? Tomar banho, nível um, 2 ou 3, né? Caminhar fora de casa, 1 ou 2 quarteirões, fazer atividades domésticas leves, como cozinhar, tirar pó, lavar pratos, varrer a casa, subir ou descer escadas, fazer compras de supermercados ou shopping, levantar e carregar 5 quilos com um pacote, né, de supermercado, caminhar de 6 a 7 quarteirões, caminhar de 2 a 14 quarteirões, levantar e carregar 13 quilos, uma malha média grande, fazer atividades domésticas pesadas como aspirar, esfregar o piso, fazer atividades vigorosas como caminhar por grandes distâncias, mover objetos pesados e dançar. Então você percebe que, de acordo com o grau de resposta dele, você vai contabilizando aqui uma pontuação, ok? Então ele pode ser caracterizado até 12 pontos, né? A gente viu que se ele consegue realizar 12 itens sem dificuldade, ele é um indivíduo avançado. Se ele consegue realizar 7 a 11 itens sem dificuldade, ele é um indivíduo que tem ali uma classificação de funcionalidade moderada. E se ele responde menos ou igual de 6 itens sem dificuldade, ou inábil, para realizar 3 ou mais itens, ele é classificado com um grau de funcionalidade muito baixo. Tá bom? Então, a gente consegue também, através desse questionário aqui, que é um questionário de autoavaliação da capacidade funcional do idoso, identificar e saber algumas características de que ele consegue fazer, de que não consegue, questões que estão relacionadas à atividade de vida diária, capacidade funcional e as valências físicas que ele consegue realizar, tá? Ele pode muito bem dizer que ele consegue tomar banho sozinho, mas não consegue caminhar 1 ou 2 quarteirões fora de casa, né? Ele pode muito bem dizer também que ele consegue realizar atividade de banho, mas não consegue pegar um peso de 5 quilos, né? Um pacote ali de supermercado de 5 quilos, por exemplo. Então, você começa a entender que existem algumas capacidades físicas que pode estar mostrando, né, a debilidade, a deficiência das capacidades físicas relacionadas à atividade de vida diária. Ok? Nosso colega Jorge aqui perguntou onde é que nós conseguimos o questionário e a tabela. A gente vai estar passando para vocês esse material também. Tudo bem? Não se preocupem. A gente vai estar passando esse material para vocês. Ok? O que é mais bacana é vocês entenderem como isso aqui é aplicado na prática. Ok? Isso é uma das grandes diferenças, né? Para que a gente possa ter um resultado excelente na nossa prática profissional. Às vezes a gente tem conhecimento, mas não sabe aplicar. E o bacana é que a gente consiga adquirir conhecimento atrelado a uma prática profissional. Então, tem que aplicar aquilo. Nem que em algum momento, né, você aplique isso com alguns familiares, com algumas pessoas ali da tua convivência, para você entender como isso de fato na prática ele é aplicado. Porque existem nuances que só acontecem na prática, né? Se você tiver alguém com expertise do teu lado para te explicar, te auxiliar, te direcionar de como você vai ter a tomada de decisão de acordo com cada situação que acontecer, isso se torna mais fácil e isso vai credibilizando a tua segurança na atuação profissional com idosos. Isso é o mais bacana. E outra coisa importante, pessoal, para a gente fazer esse tipo de avaliação,
não só da capacidade funcional e das atividades de vida diária, mas sim fazer uma avaliação de pré-participação com o idoso e entender que aquele idoso ele não só tem uma, uma perda de capacidade funcional, não só acontece isso. Tá? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo exposição a uma série de doenças. Então, esse idoso, ele chega ali no processo de velhice, de envelhecimento, com algumas comorbidades. Né? E as principais comorbidades que são inseridas dentro do contexto do idoso são doenças cardiovasculares, hipertensão. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a gente fala de uma série de doenças, fibrilação atrial, hipertrofia do ventrículo, doenças como angina, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, acidente vascular encefálico, diabetes, hipertensão, osteoporose, osteopenia, sarcopenia, tá? Tudo isso está relacionado ao processo de envelhecimento. Então, não adianta só a gente analisar a capacidade funcional dele, a gente tem que fazer uma avaliação pré-participação, de estratificação de risco, para entender toda a complexidade desse idoso. Não adianta você pensar só na capacidade funcional e colocar o cara para fazer 5, 4 repetições, 10 repetições, 3 séries de 10 repetições e não identificar que ele tem uma fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca, não identificar que ele tem um nível de pressão mais alta, né, uma hipertensão. Colocar treino, onde muitas vezes o treino pode prejudicar a doença de base dele, tá? Então, essa é uma grande dica para você que quer trabalhar com profissionais, com pessoas idosas. Você deve entender que não é só a capacidade funcional que o idoso perde. Ele também tem uma inserção ali de comorbidades, tá? E aí, uma série de doenças que estão associadas ao processo de envelhecimento, as quais eu acabei de falar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Por que isso é bacana, pessoal? Através da identificação da capacidade funcional do meu idoso, eu consigo classificar ele em 6 níveis de capacidade funcional. Então, tem o nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 níveis de capacidade funcional, de acordo com as atividades de vida diária, de acordo com a caracterização dos movimentos que ele consegue realizar dentro da rotina dele. Tá? Então, isso vai me gerar um olhar para que eu entenda quais são as capacidades físicas a serem estimuladas com o meu idoso. Tá? Então, a gente pode ter um idoso com nível de funcionalidade nível 1, onde ele não executa nenhuma atividade de vida diária, é totalmente dependente, né? Ele precisa de auxílio externo e ele tem uma incapacidade física muito grave. Quais as características físicas que você tem que se propor a prescrever treino para ele, professor? Quais são? Aqui ao lado. Ó. Eu tenho que trabalhar força, eu tenho que trabalhar flexibilidade, eu tenho que trabalhar equilíbrio e, principalmente, as atividades de vida diária. Se eu tenho um grau de funcionalidade nível 2, não executa algumas ou nenhuma atividade de vida diária, necessitando de cuidados domiciliar ou institucional. É um cara que tem ali fisicamente dependência funcional. Então tem que trabalhar força, flexibilidade, equilíbrio nas atividades de vida diária também. Então nível 1 e nível 2 eles são muito próximos, tá? Aqui o nível 3 e nível 4. Eu tenho um indivíduo que executa todas as atividades de vida diárias, mas somente algumas atividades institucionais de vida diária. Né? Um cara fisicamente frágil, força, flexibilidade, equilíbrio nas atividades de vida diária e nas atividades institucionais de vida diária. Nível 5, 6, 4, 5 e 6. Executa todas as atividades de vida diária, possui baixa reserva funcional e grande suscetibilidade de migrar para o nível 3, né? E deve cair ainda mais o grau de funcionalidade. Fisicamente independente. Força, endurance muscular, endurance cardiorrespiratória, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, agilidade nas atividades de vida diária. Nível 5 e 6, ele consegue executar todas as atividades de vida diária, exercícios de esporte de alta intensidade,
moderada e fisicamente apto, ou o indivíduo que tem uma elite física muito boa. Ele tem que trabalhar especificamente força, endurance muscular, capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, coordenação, mais as atividades específicas do dia a dia, tá? Então, de acordo com o grau de funcionalidade que a gente determinar através dessas métricas aqui, ó, a gente consegue trazer as capacidades físicas que você deve propor para o teu aluno, teu cliente idoso. Mas, além da gente pensar nas capacidades físicas, a gente também deve pensar na complexidade dos exercícios. Então, fazer um trabalho de equilíbrio, ele pode ser algo muito simples ou pode ser algo muito complexo, né? De acordo com a seleção de exercícios que você propor. Seleção de carga, do mesmo jeito quando a gente for pensar em atividades neuromusculares, de ganho de força, o grau de complexidade que eu estou exigindo para aquele idoso de acordo com o grau de funcionalidade dele. Essa é a grande virada de chave do profissional da educação física que trabalha com idosos. Porque a partir de uma avaliação, eu consigo determinar a complexidade e o tipo de valência física que ele mais precisa. Essa é a grande sacada do negócio. E aí, claro, você está tendo esse tipo de conteúdo aqui comigo, para você entender melhor como prescrever treino para idosos, tá? E aí, se você quer ser um bom profissional que prescreve treino, seja um excelente avaliador. Então, existem avaliações específicas para idosos, para atletas, para fisiculturistas, para atletas que fazem jiu-jitsu, para atletas que fazem natação. São avaliações diferentes. Não adianta a gente colocar avaliação física para quem faz academia. É também uma avaliação diferente, tá? Ela não é igual para todo mundo. Então, você monta um protocolo de treinamento de acordo com a pessoa, né, o tipo da pessoa e principalmente as características do esporte que ela realiza. Tá? Isso é muito importante você ter claro na tua mente. Tudo bem? Ficou claro, pessoal, para vocês essa, essa, essa explicação agora do grau de funcionalidade, dessa tabela que a gente está mostrando agora, de grau de funcionalidade e as atividades que devem ser desenvolvidas, né, as características físicas que devem ser trabalhadas. Ficou claro para vocês entenderem isso? Falem aí para mim, por favor. Porque essa é uma parte muito importante para a gente virar, para ter essa virada de chave, tá? Para a gente começar a entender. Obrigado, Wanderson, Pablo. Se você consegue fazer isso, e aí, claro, é aquilo que eu falei para vocês, se a gente não aplicar esse conteúdo na prática, isso vai ficar guardado, você não vai entender, você não vai aplicar. Quando você for atender o idoso, você vai sentir dificuldade, não vai fazer. E aí você passa por cima e começa a atender o paciente idoso. Qual o risco disso? Você não está trazendo as melhores práticas de prescrição para o teu idoso de acordo com o grau de funcionalidade dele. Você pode estar propondo uma prescrição de treino que ele não consiga realizar. Isso vai gerar desconforto para você, profissional. Isso vai gerar desconforto para o idoso, porque ele não está conseguindo realizar tudo que você está pedindo. E aí o treino, ele não dá liga, vamos dizer assim. Né? Pensa ali numa atividade que você está realizando, e aí ela não dá liga, ela não acontece, ela não flui, né? Você não percebe a evolução do teu paciente. Ele está fazendo várias atividades ali, você fica insistindo, e você muitas vezes, poxa, eu não sei o que é que eu faço mais com aquele idoso, eu não sei o que é que eu faço para ele melhorar. Todas as atividades que eu realizo, ele não consegue fazer. Muitas vezes você não está casando a funcionalidade com o exercício. Está propondo uma estratégia diferente. Isso não vai trazer resultados significativos para você. Essa é a grande sacada para você prescrever de forma mais assertiva para o teu aluno. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. E aí eu gostaria de apresentar para vocês, né, uma bateria de testes que ela é muito simples, básica de realizar. Tá? São 3 testes para a gente identificar o grau de funcionalidade do meu aluno, que é o SBPC, SBP, SBBP, quase que não sai, que é o Short Physical Performance, né, uma bateria para idosos, de funcionalidade para idosos. Tá? E aí, o SPPB
é uma bateria de 3 testes que avalia o idoso em 3 domínios: equilíbrio estático, força de membros inferiores e velocidade de marcha, tá? E aí você consegue ter uma classificação do teu idoso de 0 a 12 pontos, né? Que é um score que ele tem aqui do SPPB. Você consegue gerar um score de funcionalidade para o teu idoso com a aplicação desses testes, ok? O bacana, pessoal, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Esses testes aqui, eles são baseados em evidência científica, tá? A gente traz uma evidência científica para dizer, ó, isso aqui é legal. Está sendo feito aí pelo mundo em avaliação funcional para idoso, é isso aqui também. É só isso aqui? Não. Existe uma série de outras baterias de testes, existe uma série de outros exercícios que você deve aplicar com o seu idoso. O que a gente está trazendo para você aqui talvez é algo muito pequeno, mas que já dá para você fazer a grande diferença aí no teu aluno idoso, já dá para você começar a gostar de estudar esse tipo de conteúdo, para você cada vez mais inserir esse tipo de conteúdo dentro da tua expertise profissional, ok? Então, o SBPP ele tem uma alta confiabilidade e sensibilidade para detectar mudanças funcionais e para predizer o risco de queda, institucionalização, perda funcional, hospitalização e utilização de serviços de saúde e morte em idosos. Então, olha só que bacana. A validação dessa bateria de testes, né, proposta por esse autor aqui, ele traz uma confiabilidade e uma sensibilidade, principalmente para a gente detectar mudanças funcionais. E é aquilo que eu já venho te falando. Se você aplica essa avaliação antes, depois de um protocolo de treinamento com o teu idoso, você tem como mostrar para o teu paciente, mostrar para a família dele, quanto ele está evoluindo dentro, dentro da prescrição do treinamento que você está realizando com ele. O idoso, a família do idoso, ela deve ficar se perguntando, poxa, eu estou pagando esse profissional para vir aqui 3 vezes, 2 vezes na semana e não estou vendo evolução do meu pai, da minha mãe, do meu avô. E a partir do momento que você faz uma avaliação inicial, passa um período de treinamento e reavalia e mostra isso para a família, para o idoso, ele está vendo dados, números ali, ó, e de acordo com a confiabilidade da tua avaliação, você viu evolução do teu idoso. Não tem o que dizer, né? Não tem erro nisso. Você avaliou antes e depois e percebeu o quanto ele evoluiu. E aí você mostra. Quando você mostra, as pessoas começam a dizer, poxa, está valendo a pena a gente pagar tão caro para esse personal, vir atender minha mãe, meu avô, né, aqui em casa, porque ele está melhorando a capacidade funcional dele. Por quê? Porque você avaliou bem. Quando você avalia bem, pessoal, avalia com extrema maestria, você consegue prescrever com maestria. Prescrição de treinamento é uma arte. Se a gente não souber avaliar, isso não vai funcionar. Então, é uma dica para você que quer trabalhar com idosos. E aí, nós temos um score, tá? Uma interpretação dessa aplicabilidade dos 3 testes que a gente viu agora há pouco. Eu posso ter aí um grau de capacidade, um grau de score de 0 a 3, que está caracterizando o indivíduo como incapacidade funcional. Entre 4 e 6, baixo desempenho funcional. Entre 7 e 9, moderado desempenho funcional. E entre 10 e 12, bom desempenho funcional. Tá? Então é interessante que a gente perceba a classificação desse score para interpretar os nossos resultados. O primeiro teste que eu quero apresentar para vocês é um teste de equilíbrio, tá? Que é simples de ser realizado. Olha só como é. Assinale o quadrado, caso obtenha pontuação 0. Assinale o motivo abaixo e passe para o teste seguinte. Então, é interessante que você comece com esse tipo de teste, que é a posição 1, pés unidos em paralelos, né? E pedir para ele ficar 10 segundos nessa posição. Se ele não conseguir passar 10 segundos, você coloca coloca um X aqui, né, dizendo que ele não conseguiu passar mais do que 10 segundos, e a pontuação gerada nisso é 0. Mas você pode marcar o tempo aqui. Vamos supor que ele conseguiu fazer 5 segundos.
Por que que é importante marcar 5 segundos aqui? Por mais que ele não tenha nenhuma pontuação, né? Que ele não conseguiu atingir os 10 segundos, pelo menos você coloca aqui quanto tempo ele conseguiu realizar, ficar nessa posição. 6 segundos. E aí, na reavaliação, vamos supor que ele consegue agora ficar 9 segundos. Ele não está atingindo ainda a pontuação, que é de um ponto, né, com mais de 10 segundos nessa posição, porém, ele está conseguindo passar mais tempo. É uma forma qualitativa de você identificar a melhora do teu paciente. Tudo bem? 2, ficar nessa posição aqui, ó, hálux encostado na borda medial do calcanhar e pedir para ele passar 10 segundos. Se ele passar menos do que 10 segundos, você marca 0. Vamos supor que ele conseguiu ficar 4 segundos. Você marca aqui do lado, que é um parâmetro importante para a reavaliação. E a terceira posição é ficar nessa posição aqui durante 10 segundinhos. Ok? E aí, nessa posição, se ele ficar mais do que 10 segundos, você vai marcar agora 2 pontos. Ok? Se ele ficar entre 3 e 9,9 segundos, você marca um ponto. E menos que 3 segundos, você marca 0. Ok? Então, aqui você tem como fazer a somatória de pontos, né? No caso aqui, vai valer um ponto, no máximo 2. Você não sai pontuando a posição 1, 2 e 3, tá? Não é assim. Que o que é que ela acontece? Assinala o motivo abaixo e siga para o próximo teste, que é o teste de velocidade. Então, vamos supor que o teu aluno já conseguiu ficar nessa posição aqui durante 10 segundos. E aí você, se ele não conseguiu nessa, você passa para a segunda. Se ele conseguiu nessa, você passa para a segunda. Se conseguiu nessa, passa para a terceira, tá? Se ele não conseguir nessa primeira, claramente ele não vai conseguir ficar nessa terceira posição. Então, eu vou do mais simples para o mais complexo, tá bom? Então, se ele conseguir ficar nessa posição mais do que 10 segundos, você propõe essa segunda tentativa, essa segunda posição. Se conseguiu passar mais de 10 segundos nessa posição, você vai para a terceira. E aí vamos supor que ele conseguiu a terceira passar mais do que 10 segundos. Aí você contabiliza 2 pontos. Você não sai pontuando a terceira posição, mais a segunda posição, mais a primeira posição, não. Tudo bem? Você analisa qual foi a posição que ele ficou, se ele não progrediu, dá 1 para 2 ou para a terceira, e você pontua somente aquela posição que ele conseguiu realizar. Ok? E aqui do lado você pode ter uma soma total dos pontos nas 3 posições, né, da posição do equilíbrio, e assinale o motivo abaixo, caso a pontuação seja igual a 0. Então, se a pontuação for igual a 0, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai dizer: tentou, mas não conseguiu, o participante não é capaz de ficar na posição sem auxílio, o avaliador sente insegurança para deixá-lo na posição, e assim por diante. Ok? O participante apenas recusou realizar o teste. O próximo teste é um teste de velocidade. Caminhar normalmente como se fosse atravessar uma rua. Repetir 2 vezes o teste. Pode ser utilizado meio auxiliar de marcha, menos a cadeira de roda. Quando ele fala um meio auxiliar de marcha, é que às vezes o idoso ele usa uma bengala. Ele pode utilizar? Pode utilizar. Ok? Se ele é incapaz de realizar, assinale o motivo e siga para o teste seguinte. Então, você vai demarcar em uma distância de 4 metros, tá? Esse é um teste para você identificar a velocidade com que ele caminha. Tudo bem? Então, ele pode fazer, tem duas vezes, né? 2 tentativas. O tempo da ida na velocidade, milésimos de segundo, e o tempo da segunda volta. Então, ele vai, você contabiliza o tempo, depois você pede para ele voltar, tá? E contabiliza esse ponto também. Então, você, depois disso, você vai pegar o tempo e dividir pela. Desculpa. Você vai pegar o tempo que ele consegue realizar essa, essa distância de 4 metros. E aqui eu tenho um score, tá? Então, entre, entre se ele conseguiu realizar 4 metros com menos de 4,8 segundos, muito rápido, né? Então, ele tem 4 pontos,
consegue obter 4 pontos na pontuação desse teste. Se ele realizou essa velocidade de marcha entre 4,8 a 6,20, ele tem 3 pontos. Está caracterizando um tempo maior, né, mais lento. Se ele conseguiu realizar entre 6,2 segundos e 8,7, 2 pontos. Se ele realizou andar 4 metros acima de 8 segundos, 8,7, 1 ponto. Se ele fez acima disso, ou incapaz, né, de realizar essa distância, 0 pontos. Tá? Então, aqui você vai apenas colocar a pontuação de acordo com o tempo que ele consegue realizar essa distância de 4 metros. E aqui você tem a mesma, se ele não conseguir, você tem as mesmas opções de demarcar por que ele não conseguiu realizar esse teste. Ok? E aí isso é importante para você começar a perceber o grau de dificuldade de uma avaliação para outra que ele está reportando. E é interessante também falar, né, se ele teve algum auxílio, qual a dificuldade nesse teste, usou a bengala, não usou, ou outra dificuldade. Enfim, é sempre importante você caracterizar isso. Ok? E aqui eu tenho, e aqui eu tenho o teste de sentar e levantar, que é um teste bastante conhecido, né, bastante simples de ser aplicado, que é basicamente você pedir para ele sentar e levantar da cadeira. Tá? E esse teste aqui de membros inferiores, ele tem uma característica. Vamos ler aqui. Primeiro, realizar um pré-teste, né? Levantar apenas uma vez a cadeira. É como se fosse uma explicação para ele entender qual o movimento que ele deve fazer. Caso não consiga, utilize as mãos, pare o teste e assinale motivo abaixo e siga para a pontuação final do SBPP. Caso ele consiga realizar, repita o teste 5 vezes consecutivas, o mais rápido possível, com os membros inferiores cruzados sobre o peito e marque o tempo. Então, ó, nessa posição aqui, as duas mãos aqui no ombro, ele vai sentar e levantar durante 5 vezes, ok? E você vai contabilizar quanto tempo ele levou para executar essas 5 repetições de sentar e levantar, tá bom? E aí eu tenho o mesmo score que a gente falou na outra avaliação, eu tenho o mesmo score para ser aplicado agora. Então, se ele demorou mais do que 16,7 segundos para realizar essas 5 repetições, eu marco 1 ponto. Se ele levou entre 13,7 a 16,9,6 segundos, eu marco 2 pontos. Entre 11,2 e 13,9, eu marco 3 pontos. Se ele conseguiu realizar menos do que 11,1 segundos, eu marco 4 pontos. Então, quanto mais rápido ele consegue levantar e sentar da cadeira, isso mostra uma valência física de força de membros inferiores bastante significativa e uma potência muscular muito boa. Né? Então, quanto mais rápido ele fizer, melhor. Ok? Tem uma ressalva que eu gostaria de falar aqui, que é o seguinte. Eu falei no início da nossa aula agora que aqui eu não somava a pontuação. Na verdade, eu somo. Tá? Então, só recapitulando, se a gente conseguir fazer aqui, se ele conseguir ficar nessa posição, mais do que 10 segundos, ele já tem 1 ponto. Se ele conseguir fazer mais do que 10 segundos nessa segunda posição, ele tem mais 1 ponto, totalizando 2. E se ele conseguir ficar mais do que 10 segundos nessa posição, ele tem mais 2 pontos, totalizando 4 pontos nessa avaliação. Tá? Então, como eu falei anteriormente, essa é a forma correta de você entender como é que aplica esse teste. Okay? Então, a primeira posição é essa, a segunda e a terceira. Se ele conseguir ficar na primeira posição, você vai já somando os pontos. Então, aqui ele teve 1 ponto, ótimo. Aqui ele teve mais 1 ponto, aí você vai somando. Aqui, se ele consegue ficar nessa posição, mais do que 10 segundos, eu tenho mais 2 pontos. E aí, somando, total, 4 pontos, ok? Aqui o total é 4 pontos também, e aqui o total também é 4 pontos, ok?
E aí você, ao final, você pode, ao final desse teste, você pode pontuar o motivo que ele não conseguiu realizar, né? Incapaz ou um tempo superior a 60 segundos, você marca zero. E aí você vê a opção mais plausível para caracterizar o porquê que ele não conseguiu realizar esse sentar e levantar. O professor ele conseguiu apenas 3 repetições. Tem problema? Não. Você não vai classificar ele, né? Você não vai ter pontuação, vai ser zero a pontuação dele. Mas é importante você caracterizar que foi 3 repetições. Por quê? Porque se na próxima avaliação ele consiga fazer 5, né? Você já percebe uma evolução. E aí, quando ele fizer 5 repetições, você vê o tempo, se ele consegue pontuar ou não. Mas é importante você caracterizar esse aumento de 3 para 5 repetições da primeira para a segunda avaliação. E aí, no final, quando você pega esses 3 testes, você tem como identificar um score de capacidade funcional dele, que pode ir de 0 a 3, que mostra uma incapacidade funcional. Entre 4 e 6 pontos, eu tenho um baixo desempenho funcional. Entre 7 e 9 pontos, eu tenho um moderado desempenho funcional. E entre 10 e 12 pontos, eu tenho um bom desempenho funcional. Ok? Então, isso é muito bacana para a gente entender o nível de classificação funcional do meu aluno. Ok? Ramalho está perguntando se eu vou mandar essa aula para vocês. Vou disponibilizar essa aula aqui para vocês, tá bom? Junto com o material. Não tem problema, tá bom? E aí, pessoal? E aí a gente consegue, de acordo com o grau de funcionalidade, né, ó, entendendo o porquê que a gente deve entender essa complexidade de capacidade funcional ao longo da vida, né? Como identificar a massa muscular do indivíduo antes e após o protocolo do treinamento, como a gente pode classificar, através do índice de CADS, algumas atividades de autocuidado, né, como banho, se vestir, ir ao banheiro, alimentação, incontinência urinária, transferência de posições, uma autoavaliação de capacidade funcional, que a partir disso posso caracterizar ele num grau de funcionalidade baixo, moderado e avançado, dentro dessas perguntas aqui que foram realizadas com ele. A partir disso, eu consigo classificar as capacidades físicas que devem ser trabalhadas com ele, né, pelo menos de um foco maior, mas eu devo ter uma consciência para entender ali o grau de complexidade das atividades. Porque trabalhar força no indivíduo de classificação funcional 1 é totalmente diferente de trabalhar força com grau de funcionalidade nível 5, nível 6. Tá? Assim como flexibilidade, equilíbrio, aptidão cardiorrespiratória, coordenação, agilidade e treino para as atividades de vida diária. E aí a gente falou também sobre a bateria de teste chamada SPPB, que é uma bateria de funcionalidade para idosos, ok? Que ela tem uma grande confiabilidade e sensibilidade para mudanças funcionais e para dizer queda no indivíduo. Através do SBPP, a gente consegue classificar o indivíduo, né, em 3 aspectos de funcionalidade, 4 aspectos de funcionalidade, e é muito importante você aplicar essa bateria de teste para identificar o antes e o depois do teu aluno. Então, o primeiro teste é um teste de equilíbrio, o segundo teste é um teste de velocidade de marcha, e o terceiro teste é um teste de força de membros inferiores. Ok? E aí, pessoal, a gente finaliza o nosso dia de hoje, tá? Com mais uma aula, mais um curso sobre avaliação física e funcional para idosos, baseado em prescrição, a prescrição baseada em evidência científica, que era para vocês entenderem aí o contexto da, da prescrição do treinamento, ok?